Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Na impossibilidade de nos reunirmos, como habitualmente, aqui na Igreja do Convento de São Domingos, para celebrarmos a Eucaristia, vamos hoje recorrer a este meio digital para podermos partilhar a palavra de Deus, sobretudo do Evangelho, deste terceiro domingo da Quaresma. Curiosamente, há 26 anos atrás, celebrava-se no convento, não ainda nesta igreja, a primeira Eucaristia, que coincidiu com o terceiro domingo da Quaresma. Há 26 anos atrás, os freis prepararam uma pequenina folha com uma reflexão sobre o Evangelho. 26 anos depois, estamos então neste suporte digital para partilharmos convosco a palavra de Deus, para que seja um momento de oração, um momento de partilha e um momento também de comunhão. Estes vídeos, enquanto não houver celebração da Eucaristia pública, irão ter duas partes, leitura do Evangelho e homilia, e depois uma segunda parte com a comunhão espiritual. O Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma é tirado do livro do apóstolo São João, no capítulo 4, que vou ler. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana?" De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva." Respondeu-lhe a mulher: "Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?" Disse-lhe Jesus: "Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna." "Senhor", suplicou a mulher, "dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar o teu marido e volta aqui." Respondeu-lhe a mulher: "Não tenho marido." Jesus replicou: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5, e aquele que tens agora não é teu marido. Neste ponto, falaste a verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas." Respondeu-lhe Jesus: "Sou eu que estou a falar contigo." Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados por ele estar a falar com aquela mulher, mas nenhum deles lhe perguntou: "Que pretendes?" ou então: "Por que falas com ela?" A mulher deixou a bilha, correu à cidade e falou a todos: "Vim de ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias?" Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: "Mestre, come." Mas ele respondeu-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos perguntavam uns aos outros: "Porventura alguém lhe trouxe de comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos, quando vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: Já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho é uma peça muito bonita, literária até, do Evangelho de São João. Todos os anos, a partir deste 3º domingo, sobretudo quando nós temos pessoas adultas para preparar para batizar, nós deixamos de ler São Mateus para passarmos a ler o Evangelho de São João, porque em cada domingo vai-nos aparecer um tema ligado ao batismo. O tema de hoje é o tema da água. A água que é usada no batismo para batizar aqueles que se aproximam e que professam a sua fé em Jesus. E nada mais bonito do que escutarmos este relato, que quer para nós que já somos batizados, quer para aqueles que estão a preparar, para podermos perceber a importância de Jesus na nossa vida e Ele como fonte que mata a nossa sede. Este relato é muito curioso porque no Evangelho de São João e em todos os Evangelhos, só 2 vezes Jesus diz que tem sede. Esta, porque pede de beber à samaritana, e junto à cruz, naquela aflição e naquela angústia, diz: tenho sede. Este tenho sede, este dá-me de beber, é muito forte na vida de Jesus, porque é também um lado muito humano de Jesus. Jesus teve sede no deserto, como nós escutávamos há 2 semanas, teve fome, foi tentado pelo diabo. Aqui tem sede e senta-se junto do poço para pedir água à samaritana, que depois acaba por ser ela que tem sede e que pede a Jesus para que seja saciada da sua sede. A humanidade de Jesus, que é muito importante. Jesus que nos acompanha, que Jesus também tem sede de nós. Nós temos até um salmo que diz: Senhor, sois o meu Deus, desde a hora vos procuro, a minha alma tem sede de vós. Cada um de nós tem sede de Deus. A oração, o compromisso social, o vir à missa, o escutarmos esta partilha, são sinais da nossa sede de Deus. Mas Deus também tem sede de nós. E oferece-nos esta água para nos saciarmos, para que nós possamos também ser um canal de bênção e de luz e de água viva, que é a palavra de Jesus, na vida dos outros. Este Evangelho tem então também uma segunda dimensão, que muito curiosa e também, se calhar, para cada um de nós, da parte do testemunho. Jesus aproveita aquele encontro com a samaritana para lhe falar de Deus. Junto a um poço. Não foi ao templo, não foi à casa dela, junto ao poço. Porque isto é importante, sermos testemunhas de Jesus nas circunstâncias mais normais da nossa vida. Não temos que andar a convocar grandes multidões para grandes catequeses. Cada um de nós pode ir fazendo esta proposta de Jesus às outras pessoas, como Jesus fez a proposta de Deus a esta samaritana. E reparem, há aqui muitos pormenores ligados com esta mulher que são para nós desafiadores no encontro com os outros, no levar Jesus aos outros. Uma samaritana, judeus e samaritanos não se davam, era uma etnia um bocado estranha para o povo judeu. É uma mulher que tinha 6 maridos, portanto também não teria uma vida muito organizada. É uma mulher que certamente era discriminada pelas outras pessoas, porque não é muito normal que ela venha à hora do maior calor buscar água. Normalmente vamos de manhã cedo ou ao final da tarde, portanto dificilmente à hora do maior calor iríamos buscar água a um poço ou a uma fonte. Portanto, tudo isto diz que esta mulher não tinha a vida mais recomendável. Mas, porque Jesus disse: eu não vim para os que têm saúde, vim para os doentes, Jesus entra na vida desta mulher e faz transformações absolutamente extraordinárias. Há aqui uma progressão na fé. Por isso é que este Evangelho se lê para os que vão ser batizados e para nós que já somos batizados. Há uma progressão na fé, no conhecimento de Jesus.
Começa por tratá-lo por judeu, depois passa a tratá-lo por Senhor, depois já começa a dizer que ele é o profeta, depois reconhece que ele é o Messias e vai anunciá-lo a toda a gente. Esta é a progressão na fé, no conhecimento de Jesus. E quem dera que todos nós fizéssemos este caminho interior de conhecermos mais Jesus através da sua palavra, de levarmos mais Jesus às outras pessoas, como fez esta mulher. Depois de se encontrar com Jesus, que lhe mostrou a bondade e a misericórdia de Deus Pai, esta mulher também tornou-se fonte de água viva para aquelas pessoas, de tal maneira que o Evangelho termina desta forma tão interessante, que as pessoas dizem à mulher: já não é por causa de ti que nós acreditamos, nós já próprio vimos e ouvimos que ele é de facto o Messias. E é aqui que cada um de nós tem de chegar. Jesus é o Messias, Jesus é aquele que nos salva. Nada por acaso acontece na nossa vida e devemos aprender com todos os acontecimentos da nossa vida, como este que estamos a viver no nosso país, mas um pouco por todo o mundo. Às vezes podemos ficar com pena, e é bom que fiquemos com pena de não podermos hoje participar na Eucaristia. Mas neste Evangelho há uma frase de Jesus que nos pode também fazer aqui um caminho de conversão e de purificação sobre o que significam os sacramentos, o que significa a Eucaristia na nossa vida. Jesus, quando a samaritana lhe pergunta onde é que se deve adorar, porque os samaritanos tinham um templo próprio, os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, e a samaritana quer satisfazer esta dúvida, ou afinal onde é que é? Jesus vai ao essencial, que é o que nos consola e o que nos faz hoje podermos celebrar nas nossas casas, participando da missa pela televisão ou noutros meios, ou escutando esta partilha. Irmos ao essencial que nos deve mover a todos quando nós queremos dirigir-nos a Deus. Os adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito e verdade. Se nós hoje nos reunirmos, se nós hoje tivermos esta pequena celebração ou este sentimento de união a Deus em espírito e verdade, Deus está aqui no meio de nós, Deus está aí no meio da tua família, Deus está contigo. Portanto, é importante que nós também saibamos aproveitar este tempo de jejum sacramental para podermos purificar a nossa intenção e a nossa fé, percebendo que podemos adorar a Deus e devemos sempre adorar a Deus em espírito e verdade. Temos então aqui um bom caminho de Quaresma para a nossa vida. Para aqueles que vão ser batizados, na nossa comunidade temos 2 candidatos, a Alexandra e o Ruben, que este exemplo da samaritana seja inspirador para as suas vidas. Não basta só encontrar-se com Jesus. Temos que progredir no conhecimento da fé que se manifesta também nas boas obras, mas também significa depois anunciá-lo pela vida fora como aquele que matou a minha sede e aquele que mata a sede de toda a gente. Na Sexta-feira Santa, quando escutarmos a leitura da Paixão, depois de Jesus morrer, um soldado vai trespassar o lado de Jesus e São João vai dizer que dali saiu sangue e água. Este sangue que simboliza a Eucaristia e a água que simboliza o batismo, os 2 sacramentos vitais na vida da Igreja. Vamos então pedir ao Senhor que este Evangelho nos inspire na prática do bem, que nós tenhamos confiança em nós próprios, que possamos levar Jesus no cotidiano na nossa vida, mas sobretudo que purifiquemos o nosso coração e as nossas intenções para que hoje e sempre adoremos o Senhor em espírito e em verdade. Nós sabemos pela nossa fé que a Eucaristia, nós cristãos, alimentamos-nos de 2 grandes mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Para muitos que me veem e ouvem hoje, não poderão aceder à mesa da Eucaristia, mas já fomos alimentados por esta mesa da palavra. Vamos agora fazer a comunhão espiritual, que é como já disse, não substitui a sacramental, mas faz o mesmo efeito. Vamos então unir-nos a toda a Igreja e num só coração e numa só alma rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nesta hora desejava receber-vos sacramentalmente, mas já que não posso, vinde ao menos espiritualmente ao meu pobre coração. Vem, Senhor Jesus. E como ao longo da minha vida eu já vos recebi tantas vezes, eu me consagro e uno inteiramente a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.